com a paz do Senhor, amém, amados? Queridos, vamos colocar de pé, em nome de Jesus. É um motivo de extrema alegria, né, poder estar aqui mais uma vez, rever os irmãos aqui em Maricá, né, outros irmãos aí que a gente já não vê já há um bom tempo, né, estávamos com muita saudade, mas nós temos certeza que Deus está cuidando de cada um de vocês. Né? Eu costumo dizer que quando a gente completa um aniversário, né, Deus ele tem nos dado a oportunidade de nós ponderarmos um tempo, ponderarmos um período, né, verificarmos aquilo que nós fizemos de bom, aquilo que nós fizemos de mal, aquilo que nós deixamos de fazer, né? Quantas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus, né? Aquelas situações que nós poderíamos ter feito um pouco a mais. Então Deus ele nos dá a oportunidade de nós ponderarmos um período, né? Um aniversário é apenas 12 meses, então você pondera 12 meses, fica mais fácil do que você ponderar 5 anos, 10 anos. Muitas coisas a gente esquece, mas em um ano dá para nós ponderarmos, né? E projetarmos para frente. A igreja só anda para frente, irmãos. A palavra diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de quê? Aquele que põe a mão no arado, irmãos, e olha para trás não é digno do reino. Então não olhe para trás, a igreja sempre vai andar para frente. Amém? Abre a tua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo de número 10. Versículo de número 8. 24, Mateus 24, versículo de número 8. Amém, queridos? Todos? Diz assim a palavra do Senhor. Porém, tudo isto é o princípio das dores. E então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, ou o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém, amados? Os irmãos podem se assentar? Queridos, o capítulo 24 de Mateus, no início, é um sermão profético, onde Jesus ele começa a falar acerca de acontecimentos que vão anteceder a sua vinda. Em um primeiro momento e em um segundo momento, ele elenca alguns acontecimentos que vão acontecer dentro da igreja. Nós estamos muito acostumados a falar sobre os acontecimentos mundiais. Nós olhamos para os terremotos, nós olhamos para os maremotos, olhamos para a imoralidade, olhamos para a ciência que cresce, pela falta de amor, mas nós nos esquecemos de olhar os sinais que acontecerão dentro da igreja. Sinais relativos à volta de Cristo. É sobre isso que nós vamos falar nessa mensagem. Nós somos a noiva do Cordeiro. E Jesus não vai deixar a noiva desavisada. Será que você pode dar um glória? Glória a Deus. Somos a noiva. Jesus não nos deixará desavisado. Queridos, só existem dois povos que Deus trata de forma muito distinta e direta, que é Israel e a igreja. Israel por causa da aliança com Abraão. Israel, ele é o relógio de Deus. Jesus disse o seguinte, e disse-lhes, lá aqui em Lucas 21, a partir do versículo 29, e disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Então, para os israelenses, o sinal político da volta de Jesus são os acontecimentos
das nações ao entorno, e isso é o termômetro da volta do Senhor, é o termômetro espiritual para Israel. Agora, para a igreja, os sinais apontam para os acontecimentos no seu interior, e muitas das vezes a gente não percebe isso, a forma como a igreja age no mundo, a forma como nós, como igreja, temos cumprido o nosso papel. Às vezes a gente se perde na clareza do papel da igreja, daquilo o qual o Senhor nos delegou a fazer, não é? Então Deus, ele trata diretamente com a igreja. No que tange o arrebatamento, irmãos, a Bíblia fala 8 vezes mais do que a primeira vinda. Você já se deu conta disso? A palavra aborda 8 vezes mais a segunda vinda do que a primeira vinda, que são aproximadamente 2.800 referências acerca do arrebatamento da igreja. Eu te faço uma pergunta: como pode a igreja não falar mais sobre isso nos tempos de hoje? Se você perguntar, muitos vão dizer: eu creio na salvação, mas a maioria não crê no arrebatamento, e isso remete a uma falsa fé. E é por isso que nós estamos amanhã estaremos diante da mesa do Senhor. Pão e vinho, corpo e sangue. Todas as vezes que nós comemos em memória. E anunciamos o que? A morte até o quê? Até que Ele venha. Por quê? Para que nós não venhamos nos esquecer que Ele virá buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Capítulo 3 de Apocalipse, Jesus ele fala acerca da brevidade da sua volta. Paulo escreve assim, lá para os Filipenses, capítulo 4: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Irmãos, há quase 2000 anos atrás, Paulo dizia que perto está o Senhor, e hoje? Como está? Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê. Se você não lê, você está fora da bem-aventurança. Então preste atenção: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, quando nós pegamos a história bíblica, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, nós vamos ver quantas vezes a palavra nos remete à volta de Cristo. Então nós concluímos que nós estamos na reta final. Será que você glorifica o Senhor por isso? Mas nós vamos falar acerca dos sinais dentro das igrejas. E o primeiro deles nós podemos elencar: o descrédito da vinda de Cristo, irmãos. Cada vez mais cresce o número de pessoas que não acreditam no arrebatamento do Senhor. E também o número de pessoas que vivem como se o arrebatamento não fosse acontecer nunca. A nossa geração não prega sobre o arrebatamento. A nossa geração não conhece sobre o assunto. A nossa geração se apresenta como uma geração que não aguarda o retorno de Cristo. E isso é muito sério. Não para quem está lá fora apenas, mas para nós que estamos aqui professando a mesma fé. Descrédito na vinda do Senhor. As irmãs que são casadas, no dia do seu casamento, como que foi? Um dia inteiro enrolado num salão, não foi? Vestido top, maquiagem, cabelo, o noivo já cansando de esperar no altar, mas a noiva se prepara. E hoje nós somos a noiva de Cristo, mas parece uma noiva que não se preocupa com o dia do seu casamento. Jesus ele vem buscar uma igreja lavada e remida no Senhor. Uma noiva ataviada. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. E no entanto, Pedro diz o seguinte, lá no capítulo 3, 1 Pedro: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Enfim, Pedro está dizendo o seguinte: pessoas que vivem os seus desejos e não precisam se preocupar com santidade. Todas as vezes que nós vivemos apenas as nossas vontades, nós vamos nos esquecer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Pessoas que vivem os seus desejos acreditam que não precisam viver em santidade.
E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós concluímos que 100% dos sinais ou já se cumpriram ou estão em andamento para se cumprir. Judas vem e diz o seguinte: os quais nos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. O que Judas está dizendo? Pessoas descrentes andando de forma libertina. Amados, vamos olhar para o que Paulo escreveu a Timóteo. Esse texto aqui, então, é de estremecer. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos e soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Tempos difíceis que antecedem o arrebatamento. Paulo diz que ficaria difícil viver no nosso tempo, irmãos. Eu imagino Paulo escrevendo esse texto aqui como se ele estivesse vendo um telão do futuro e nos enxergando. É ou não é o nosso tempo que está escrito aqui? É ou não é o que nós estamos vivendo, irmãos? Só para os cristãos verdadeiros. Está ou não está mais difícil para a igreja? Acontece que nós só vemos a realidade lá de fora, mas já está começando a ficar difícil para nós aqui dentro. Isso nos coloca para pensar. Em João 14, Jesus disse que voltaria. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Eu volto, tem muitas moradas, vou preparar morada. A palavra toda hora nos incentivando a estarmos felizes, alegres e olhando para o alto. Quanto mais o tempo se aproxima. Amém, queridos? Abacuque capítulo 3, ele diz o seguinte, versículo 3 e 4. Deus veio de Temã e do monte Parão santo, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor e o resplendor se fez como luz, raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. Abacuque, ele tem uma visão do futuro, uma visão para o futuro que simboliza a volta do Cordeiro. Aleluia. Quando a igreja começa a desacreditar da segunda vinda de Jesus, isso é um sinal forte que Jesus está às portas. Não é apenas lá fora, não, é aqui dentro. Em segundo lugar, a multiplicação da iniquidade. A iniquidade, ela cresceu de forma mundial, e nós temos a sensação de que isso invade as portas da igreja, de que isso está alcançando as nossas famílias, alcançando os nossos. Por quê? Porque nós não nos incomodamos mais com nada. Por quê? Por que João Batista perdeu a cabeça? Literalmente, porque ele denunciava dia após dia o adultério do rei. Mas a proximidade da igreja está tanta que nós acabamos nos acostumando com o pecado do nosso lado. Por se multiplicar a iniquidade, irmãos, o amor se esfriaria. Iniquidade, sabe o que é iniquidade? É o pecado que se transforma em cultura. É um pecado que se transforma em hábito e vai se tornando uma prática diária. E aí nós olhamos para Isaías capítulo 5, versículo 18, ele diz: ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade. Olha isso. Lá atrás, antes de Cristo, e o pecado com tirantes de carro. E dizem: avie-se e acabe a sua obra, para que o vejamos e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem chamam de mal,
e que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías fala de um relativismo, irmão, de um tempo que cada um é dono da sua própria verdade. Isso acaba englobando valores, isso acaba englobando doutrinas, isso acaba englobando crenças. Há um fenômeno mundial chamado de emancipação, e esse fenômeno diz o seguinte, que aquilo que é verdade para mim, pode não ser para você. Eu não falo da sua verdade e você não fala da minha verdade, mas isso não serve para aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, porque nós vivemos sob o poder da palavra de Deus e os seus preceitos. Amém, queridos? Relativismo. A verdade que é iniquidade, a verdade que a iniquidade se multiplicou. E a igreja tem perdido a proximidade de Deus. Por isso que eu falei no início, que quando nós completamos um aniversário, um período de um ano, Deus nos dá a chance de nós ponderarmos tudo aquilo que nós fizemos, seja na nossa vida pessoal, seja aqui na vida, na congregação. Ponderação. Pondere os seus caminhos em nome de Jesus. Amém? Isaías 59, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então nós entendemos que todas as vezes que nós pendermos para o lado da iniquidade, nós estaremos separados do Senhor, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus nos chamou para a santidade. Aleluia. Para sermos santos, para sermos puros, para sermos limpos. Mas pastor, o que é isso? A gente peca sim, claro, mas a gente precisa se arrepender. Amém? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Essa palavra também é tremenda. Nós precisamos de santidade urgentemente. Procuramos um cisco nos olhos do nosso irmão e nos esquecemos de tirar a trave do nosso. Procuramos um cisco em outros arraiais, mas nos esquecemos de tirar aquilo que também está atrapalhando a nossa caminhada. Amém, amados? Este é um sinal da volta de Jesus. Amém? O próximo é o esfriamento do amor. Essa palavra, irmãos, de Mateus 24, 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, não é para quem está lá fora, não. É para a igreja. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E se nós estamos em Deus, o amor está aonde? Né? Aqui é o seguinte, Jesus não está falando de sentimento. Senão alguém pode dizer, não, pô, o ímpio também ama, claro. Mas Jesus está falando de essência. Jesus está falando de raiz, de comprometimento com a vida cristã. É exatamente isso que ele está falando. Por se multiplicar a iniquidade, o comprometimento de muitos mudará. O comprometimento com a vida cristã, o comprometimento com o irmão, com o próximo, mudará, esfriará. Então o texto fala de essência. O amor ao próximo, ao irmão, irmãos, é fundamental. E às vezes, hoje, nós não percebemos quando um irmão assíduo, por exemplo, ele abandona a igreja. Nós não choramos mais na presença do Senhor. Aonde estão as lágrimas dos crentes? Aonde estão as lágrimas do povo de Deus? Às vezes nós não nos preocupamos nem com quem está do nosso lado. Quando alguém tropeça, a gente deixa para lá. Risca da nossa agenda. Passamos na outra calçada. Viramos o rosto. E, no entanto, a Bíblia nos comissiona a pregar o Evangelho a toda criatura. A Bíblia nos comissiona a exortar uns aos outros. Só Jesus para ter misericórdia, irmãos. A falta do amor é um sinal claro do esfriamento. Esta reunião, ela não pode virar apenas um encontro social.
shows musicais, pregações, palestras de autoajuda, nada disso. Queridos, nós maratonamos filmes, nós maratonamos séries, às vezes um dia todo vendo, mas não passamos um dia lendo um capítulo da Bíblia. Ficamos até altas horas na internet, mas em 10 minutos de oração nós dormimos a ponto de babar. E nos esquecemos que o nosso Deus é santo. O amor está diminuindo, a falta de comprometimento está indo junto. A igreja está em crise. E é melhor falar da vida dos outros do que nós conversarmos sobre Jesus. Há uma estatística que diz que na maioria das nossas conversas o ser humano está falando da vida dos outros. Então, já que nós vamos falar da vida dos outros, irmãos, vamos falar da vida de Jesus. Amém? A pandemia ficou muito nítido essa questão aqui. Com tantas restrições, as praias continuaram cheias, os shoppings estavam cheios, os ônibus estavam cheios, mas as cadeiras nas igrejas deveriam estar afastadas. Tudo estava cheio, ninguém parou a sua vida, mas para ir no culto eu não posso, porque eu vou pegar Covid. Isto foi uma realidade que nós vimos acontecer bem debaixo dos nossos olhos. Amados, enquanto Deus não for a fonte, nós viveremos de migalhas, porque a fonte é inesgotável. Então, se você estiver na fonte, toda hora que você chegar, a fonte se abre. Toda hora que você bater, a porta se abre. Não é isso? Pedir, bater, né? Aquele que bate encontra. A palavra diz isso. Então, toda hora que você chegar, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Toda hora que você se chegar no Santo dos Santos, a porta vai se abrir. Então, a falta de amor dentro da igreja é mais um sinal da volta de Jesus. E o que falar da apostasia? Que é o abandono da fé. Abandonar a fé é negar as verdades, que você sabe que é verdade, e você começa a dizer que estas verdades que você outrora acreditava agora são mentira. Isso é apostatar da fé, né? Só conhece a verdade, só apostata da verdade aquele que conheceu a verdade. Este sinal não é lá fora, é aqui dentro. O ímpio não pode apostatar da fé, porque ele não tem convicção de que Jesus morreu na cruz por ele. Quem apostata da fé são aqueles que estão na presença de Deus, que outrora acreditavam numa verdade, e agora dizem, esta verdade não é mais verdade, isto é mentira. Nós temos exemplo clássico de uma pessoa agora que decepcionou a muitos, não precisa eu citar o nome, mas a maioria conhece. Isso é apostatar da fé. Amados, nós precisamos compreender que afastar de Cristo não significa apostatar da fé. Muitos irmãos se afastam da fé, se enfraquecem na fé, mas não apostataram. Agora, existem crentes que já apostataram da fé, dentro das igrejas, em cima dos altares, tocando os instrumentos, simplesmente para bater um cartão de ponto. E aí Paulo então diz o seguinte, lá em Atos capítulo 20, versículo 28 e 31, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para que apacentades a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Essa palavra é para nós, pastores, porque eu sei isso, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Se levantarão pessoas de dentro. Os pastores têm que estar atentos ao rebanho. Pessoas vêm de fora para arrebanhar, para destruir.
E nós precisamos estar atentos a isso, para levar outros a apostatarem da fé. Timóteo diz que dariam ouvidos a demônios. 2 Timóteo, capítulo 4, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Uma geração que não escuta mais a Bíblia. Uma geração que não acredita mais nos ensinamentos do Senhor Jesus. E isto é um sinal da volta de Cristo. E último, para nós encerrarmos, a palavra fala que um derramamento do Espírito nos últimos tempos também marcará a volta do Senhor. Joel capítulo 2, versículo 28 diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Será, irmão, sobrenatural. Será um derramamento incomum. Será um derramamento do Espírito poderoso. Será para o remanescente fiel, para os que realmente estão aos pés da cruz, irmãos. Algo nunca visto por nós. O grito vai acontecer. Quando nós olhamos a parábola das virgens, o que nós vemos? 10 mulheres virgens. Umas tinham azeite nas suas lamparinas, outras não tinham tanto azeite assim. E a palavra diz que o tempo ia passando e as 10 virgens dormiram. Essas mulheres representam a igreja. Todas dormiram. Não ficou uma acordada sequer, irmãos. Todas adormeceram. Tanto aquelas que estavam apostatando, as frias, mas também as fervorosas. Mas quando o grito aconteceu, despertaram. Todas as igrejas despertaram. Umas tinham azeite e outras não tinham azeite. Não será um tempo da igreja. Não será um tempo de homem, mas será o tempo do Espírito Santo de Deus. Se prepare hoje. Aleluia. Busque hoje. Se encha do Espírito Santo hoje. Pondera esse ano que você passou. Veja o que precisa melhorar. Será um avivamento real e nós precisamos sonhar com isso. Isaías 44 diz, versículo 3, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros, junto aos ribeiros de águas. Será um avivamento da criança até o idoso. E por que o Senhor nos dá uma palavra dessa num dia de aniversário? Para nos alertarmos que a volta do Senhor é iminente e ela vai acontecer. Ou nós mergulhamos na palavra e naquilo que a gente realmente acredita, ou nós estaremos fadados ao fracasso. Estaremos fadados a passar a eternidade longe do Senhor. E se você nos visita nesta noite, é uma grande oportunidade. Você abriu o coração para o Senhor Jesus. Jesus, ele convida todos aqueles que estão cansados, todos aqueles que estão oprimidos, né? Ele diz para você trocar o seu fardo com ele, porque o dele é leve. Vinde a mim todos que estáis cansados. Não, pastor, eu primeiro preciso parar de fumar. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz para você vir como você está. Não, pastor, eu bebo muito. Não, você vem como está. Não, pastor, estou mergulhado no vício. Não, é assim mesmo que Jesus diz para você vir. É desse jeito. Não é o homem que vai mudar a sua vida, mas é o poder de Deus. Não há outro poder capaz de tirar um homem da sarjeta, a não ser o poder de Deus. Pode tentar de tudo. A única coisa que levanta o ser humano é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então pondere a sua vida.
se você está longe do caminho do Senhor, se você abandonou a igreja, talvez você tenha se decepcionado com alguns. Mas por quê? A palavra diz que tudo isso ia acontecer. Aqui não é um local de pessoas, aqui não é um local, vamos dizer assim, perfeito. Porque existem pessoas imperfeitas. E o único perfeito é o Senhor Jesus. Amém? Então busca o Senhor. Abra o teu coração para o Santo dos Santos. Abra o teu coração para aquele que morreu na cruz por você. E não permita que essas mentiras dos últimos dias penetrem no teu coração. Porque quando nós avaliamos a palavra, nós vemos que tudo está se cumprindo exatamente como está escrito. E se tudo tem se cumprido até agora, por que a volta do Senhor Jesus não aconteceria? Prepara-te, igreja. Lá no Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus diz o seguinte: quando todas essas coisas começarem a acontecer, alegre-se, levante a sua cabeça, porque a tua redenção está próxima. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Não é para ficar entristecido, não é para ficar atemorizado. Ai meu Deus, o que está acontecendo? A Bíblia diz que quando estiver acontecendo, alegre-se, levante a tua cabeça, porque o teu Redentor virá. Aleluia! Esteja pronto, preparado, esteja ligado na videira, com as suas vestes limpas no sangue do Cordeiro, dia após dia. Glorificamos ao Senhor por mais um ano de existência aqui nesse lugar. E não se engane que oposição existe. A oposição espiritual, ela é real. Em todas as esferas. É real. Então, quando você estiver orando, ore com afinco. Batalhe espiritualmente, falando. Porque a luta existe. E nós não podemos desconsiderar este fato. Amém? Toda honra, toda glória, nós damos ao Senhor Jesus Cristo. Por 2 anos aqui em Maricá. Por tudo que o Senhor ele tem permitido. Glorificamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui, puxando essas cordas aqui junto com o pastor, e tantos outros que também nos ajudam com oração. A oração é importantíssima, é o pilar que sustenta a igreja. Então esteja orando. Quando você ajoelhar no teu quarto, lembre-se dos irmãos aqui em Maricá. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus.